Se o pecado é o maior mal, então precisa haver a maior tristeza por sua causa. Nenhuma aflição, nenhum problema, nenhum mal deve ser tão amargo para nós como o pecado, porque o pecado é o maior mal. É uma coisa triste ver nossos corações suscetíveis e sensivelmente afetados com males menores e problemas menores e ainda permanecerem duros e insensíveis ao pecado, o qual é o maior dos males. Seria sábio de nossa parte, portanto, quando nenhum outro mal estiver sobre nós, voltarmos todos os nossos lamentos, lágrimas e tristezas para o pecado. É um aforismo na medicina que, se o homem sangrar copiosamente num lugar, os médicos o farão sangrar em outro lugar, a fim de fazer o fluxo de sangue mudar de direção. Seria sábio de nossa parte, quando nossas almas sangrarem e nossos corações lamentarem por outros males, direcionar todos os lamentos angustiosos para o pecado. Deixem que eles corram pelo canal certo. Lágrimas derramadas deveriam ser derramadas novamente se não foram derramadas pelo pecado. Não é tanto a tristeza em si, como é a base e a fonte da tristeza. O motivo dela é que deve chamar a atenção. A tristeza era nula em Judas, sincera em Pedro. Foi nula em Saul, sincera em Davi. Mundana em um, divina em outro. A tristeza do mundo opera a morte. E tal é toda tristeza que não tem o pecado como seu fundamento, a graça como seu princípio e Deus como seu fim. Onde o pecado é entendido como sendo o maior mal, será objeto da maior tristeza, tristeza para exceder todas as outras tristezas. Então, em primeiro lugar, embora nem sempre em quantidade e tamanho, mas em qual ida de equivalência, um pouco de ouro vale tanto quanto uma grande quantidade de terra. Em segundo lugar, embora não em força, porém em extensão e continuidade, outras tristezas são como terra inundada, ocasionada pela tempestade, a qual, quando se vai, a inundação desaparece. Essa tristeza divina vem de um manancial, e tendo uma fonte para alimentá-la, é permanente mesmo quando a outra se vai. Esta é a diferença entre a tristeza divina e a outra. As tristezas do povo de Deus, que são espirituais, vêm de um manancial. A tristeza mundana surge da tempestade, da comoção. As tristezas do ímpio surgem de suas tristezas emocionais, surgem de uma tempestade, de peso na consciência, de temor da ira. Portanto, suas tristezas mundanas surgem de uma fonte. Onde o pecado é compreendido como sendo o maior mal, haverá a maior tristeza. Podemos dizer então que, em primeiro lugar, a tristeza é proporcional à medida e gravidade do pecado e, em segundo, a tristeza é proporcional ao merecimento e valia do pecado. Como o merecimento do pecado é infinito, então a tristeza por ele deve ser uma tristeza infinita. Infinito, digo, não em ação e expressão, porém no desejo e afeição da alma. Aquele cujo coração e olhos secam ao mesmo tempo, cuja expressão em lágrimas e inclinação à tristeza terminam ao mesmo tempo, embora tenha chorado um mar de lágrimas, não tem ainda verdadeiramente chorado pelo pecado. Se a tristeza vem de Deus, há uma disposição ao lamento mesmo quando cessam as expressões de lamento, porque cada gota de lágrima vem de uma fonte interior de lágrimas. Como cada ato de fé surge de uma disposição de crer, um hábito de fé interior, todo ato de amor surge de um princípio de amor interior. Assim, toda expressão de tristeza surge de uma disposição à tristeza no espírito. Por isso lemos em 1 Samuel 7,6 que as tristezas dos filhos de Israel são expressas por esta metáfora: e tiraram água vinda de um poço e a derramaram perante o Senhor. Seus olhos não davam vazão à medida que seus corações se enchiam. Seus olhos não podiam extravasar tão rápido quanto seus corações produziam. Todas as suas expressões de lamento estavam aquém da disposição ao lamento que havia em seus corações. Esta é a tristeza pelo pecado. Uma tristeza proporcional à medida, ao demérito do pecado. Uma tristeza que excede todas as outras tristezas, embora não em quantidade, mas em qualidade, embora não em força, porém em extensão e continuidade. O pecado é o supremo mal? Então exige que seja manifestada uma aversão ainda maior. Nada é propriamente objeto de aversão a não ser o mal. No entanto, nem todos os tipos de males, e sim o mal do pecado. Males puníveis são mais objetos de medo do que de aversão,
porque eles são males impróprios. Nada realmente é mal, a não ser o que nos torna maus. E esse pode ser um meio de nos tornarmos bons, e por isso não é propriamente mal, e sim um objeto de aversão. O mal pecaminoso é objeto de inimizade, porque é mal e, sendo o maior dos males, deveria então ter o máximo da nossa aversão. Vocês que amam o Senhor, odeiem o pecado. Salmo 97:10. Não é suficiente ficar irritado e descontente com ele, pois é assim que o homem age com alguém que seja seu amigo, alguém que ele ame, mas que fez com ele alguma descortesia. Nem é suficiente desferir golpes contra o pecado, pois assim muitos o fazem hoje e o abraçam amanhã. Entretanto, vocês precisam se esforçar para matar o pecado. O ódio procura anular aquilo que ele odeia. Nada a não ser a destruição dele irá satisfazer a alma que realmente odeia o pecado. Há muitos erros nos homens com relação a este ponto. Em resumo, eu mostrarei a vocês os enganos secretos do Espírito em relação a isso e quão longe estão de odiar o pecado. Primeiro, um homem pode desavir-se com um pecador pelo qual ele foi persuadido a pecar e ainda assim não odiar o pecado. Pode matar o traidor e ainda gostar da traição. Segundo, o homem pode desavir-se consigo mesmo pelo pecado e ainda assim não odiá-lo quando este o incomoda, pois ele gosta de pecar. Terceiro, o homem pode indispor-se com o pecado e ainda assim não odiá-lo. Atira fora o carvão em brasa quando ele o queima e ainda assim não se contraria com o negrume ou a sujeira que vem dele. Se o pecado é o maior mal, então isso requer o maior cuidado para evitá-lo. Os homens naturalmente têm medo de cair no mal. Que estudos, que cuidados, que esforços há para prevenir o mal? Se vocês entendem que o pecado é o maior mal, devem então não medir esforços em evitá-lo. Vocês precisam se esforçar para andarem o mais próximo e corretamente com Deus, a fim de estarem atentos a todas as ocasiões, tentações e seduções que poderiam atraí-los para o pecado. Ninguém está totalmente seguro. Pode cair em pecado aquele que negligenciar a vigilância constante cristã. Assim, onde o pecado é entendido como sendo o maior mal, existirá maior cuidado e seriedade contra o pecado. Tal homem é familiarizado com as falhas dos outros, as quais para ele não são limites da terra para orientá-lo, e sim limites de maré e rochas a evitar. Ele é familiarizado com a fraqueza e a iniquidade do seu próprio coração e espírito e, por conseguinte, vigia. Ele sabe que não pode confiar em nenhum dos seus membros sem que estes estejam debaixo de vigilância. Os olhos estão cheios de pecado, adultério, orgulho, inveja, concupiscência dos olhos, como diz 1 João 2,16. E ele não pode confiar em seus olhos sem o pacto de Jó. Fiz um concerto com meus olhos. Como eu os colocaria sobre uma virgem? Jó 31:1. A língua está cheia de pecado, de maldição, murmurações, injúrias, palavras vãs, e não há confiança nela sem o freio de Davi. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Salmo 39. Ele conhecia sua própria fraqueza e iniquidade e por isso não ousava confiar em nenhum membro sem ser vigiado. Tal homem está familiarizado com o poder e estratégia de Satanás, que é, como Lutero chamou, um inimigo sutil, cujas tentações são chamadas de as profundezas de Satanás, em Apocalipse 12:24, seus ardis, em 2 Coríntios 2:11, seus métodos, em Efésios 4:14. Ele também adapta espertamente suas tentações. Tal pessoa está familiarizada com os perigos e as estratégias do pecado e como ele é: primeiro, enganoso em seu objetivo; segundo, enganoso em seus argumentos; terceiro, enganoso em suas pretensões e artimanhas; quarto, enganoso em suas intrusões; e quinto, enganoso em suas promessas. E assim, tal pessoa manterá uma santa sobriedade, um temor humilde, grande e cuidadoso sobre o seu próprio espírito, de modo a não cair em pecado. Ele vê o pecado como seu mal sem par, emprega seu maior esforço e cuidado para evitá-lo. Se o pecado é o maior mal, então devemos principalmente nos empenhar em nos livrar do pecado. Todo homem deveria se esforçar para livrar-se do mal. E quanto maior o mal, tanto maior deveria ser o desejo dele de se livrar desse mal. Ora, o pecado é o maior dos males,
quanto mais então deveremos labutar e esforçarmos-nos para sermos libertos do maior dos males. Ai, ai de mim! O que são os outros males comparados ao mal do pecado, o qual torna nosso bem e mal? E ainda para se ver a vileza do íntimo dos homens, ficam felizes em se livrar de todos os outros males, senão o do pecado. Assim disse Faraó: retire esta morte, esta praga. Eles reclamam do resultado do mal, porém não do mal em si, da punição do mal, no entanto, não do mal punido. Eles uivam sobre os castigos e aflições presentes, mas nunca lamentam o pecado. Eles ficariam felizes em se livrar da dor, todavia, ainda prefeririam manter os dentes. Infelizmente, até que o pecado seja removido, não seremos tratados em misericórdia, e sim em julgamento. Uma temporária libertação somente nos reservaria o mais severo golpe no futuro. Pelo contrário, onde o pecado é removido, a aflição será removida. Eles são como o corpo e a sombra. Remova o corpo e a sombra será removida. O pecado é o corpo e as aflições são sua sombra. Se por outro lado, as aflições continuam, ainda que Deus tenha levado embora o pecado, a vileza do mal terá sido retirada. O pecado é a lança de toda aflição. O pecado, e só o pecado, é aquilo que amarga toda a cruz. E o pecado sendo retirado, aquilo que é malévolo é retirado. E aquilo que é terapêutico e para a salvação permanece. Trata-se de resultados mais do que de punição em si. Tudo acaba na misericórdia, quando pela misericórdia o pecado é retirado. Se o pecado é o maior mal, então vamos escolher cair em qualquer grande mal do mundo, exceto no menor mal do pecado. Todos os outros males têm algum bem neles e são objetos de escolha, no caso de não podermos evitá-los. Mas no caso do pecado, é questão de admissão e não de escolha. Desse modo, vejamos o que Moisés fez, como se lê em Hebreus capítulo 11. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que gozar os prazeres do pecado por um pouco de tempo. Todavia, o pecado é totalmente mau, sem nenhum bem nele, e não existe nada no mundo que deveria nos obrigar a escolher o pecado. Seria o pecado o maior mal? Deixemos que isso nos leve a sentir compaixão e a orarmos por aqueles que estão sob o domínio do pecado. Vocês se compadecem de amigos doentes, de amigos pobres, amigos arruinados. Contudo, o que são todos esses males comparados com o mal do pecado? O que é a pobreza? O que é a doença? O que é qualquer coisa comparada com o mal do pecado? Todos eles são males exteriores. O pecado é um mal interior. Tudo isso tem uma natureza temporal. A morte é o fim de tudo. Entretanto, este mal é de natureza eterna. Todos os outros males não tornarão ninguém em objeto da inimizade e ira de Deus. Portanto, gastem algumas lágrimas e orações por aqueles que estão dominados pelo pecado. Ó, disse Abraão, que Ismael viva diante de ti. Mencione então os amigos, um irmão, um pai, etc., que estão debaixo do domínio do pecado, que estão sob a tirania do pecado. Ó, que vocês possam compadecer-se de suas almas, ó, que vocês possam arrebatá-las do domínio do pecado. Se o pecado é um mal tão grande, então prostremo-nos e admiremos a grandiosidade da paciência de Deus em suportar os pecadores e a grandeza da misericórdia de Deus em perdoar o pecado. Admiremos a grandeza da paciência de Deus em suportar os pecadores. É possível que você, amigo, tenha sido um pecador depravado, um beberrão, um blasfemo miserável nesses 20, 30, 40, talvez 60 anos ou mais. Deus desistiu de você. Ó, veja nisso a maravilha da paciência de Deus. Se não fosse por Deus ser todo-poderoso na extensão da sua paciência, teria sido impossível para ele suportá-lo por tanto tempo. Assim, ele nos fala em Oséias 11:9, eu sou Deus e não homem. Em Malaquias 3:6 ele diz, eu sou Jeová e não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Significando que se ele não fosse Deus, se não fosse todo-poderoso na extensão da sua paciência, eles teriam sido certamente eliminados muito antes. Se o homem é provocado diariamente e irritado com ofensas e não revida, atribuímos isso à sua pusilanimidade, ou à sua impotência, ou à sua falta de coragem, ou à sua falta de poder. Mas não é assim com Deus. Sua paciência é o seu poder, diz Números 14, 17 e 18.
Quando Deus tinha ameaçado destruí-los, Moisés orou a Deus para perdoá-los e chamou este ato de sua paciência nada menos que seu poder. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo. Vejam, ele faz sua paciência ser seu poder. E é isso realmente, se vocês considerarem o que é o pecado. Eu não direi nada mais sobre o assunto, além do que Deus diz em Levíticos 26 e 21. Pecar é contrariar Deus. Pecar é contrário às obras de Deus. Tão logo que Deus revelou e aperfeiçoou o sistema do mundo, o pecado deu um golpe na tentativa de abalar esse sistema. E ele gostaria de ter feito tudo em pedaços. Se não fosse pela promessa de Cristo, tudo teria se desintegrado. Se um homem viesse ao ateliê de um artesão e com um golpe quebrasse em pedaços a peça de arte que custou muitos anos de estudos e dores para idealizá-la, como o artesão suportaria isso? Assim fez o pecado. E será que Deus deveria suportá-lo? Onipotência da paciência. Em segundo lugar, e ainda mais, tudo isso é contrário à natureza de Deus. Ele é santo, o pecado é obsceno. Deus é puro, o pecado é impuro. E por isso é comparado ainda à coisa mais impura do mundo, a veneno de áspides, úlceras, feridas podres e etc. Se toda a contaminação nociva do mundo se concentrasse em um antro comum, não seria igual à contaminação do pecado. Deus é bom, perfeitamente bom, o pecado é mau, universalmente mau. Existe o bem em todas as outras coisas, pragas, doenças. O inferno em si tem um tipo de bem nele, mas no pecado não. Pecado é a blasfêmia prática do nome de Deus, é o desafio à sua justiça, a violência à sua misericórdia, o zombar de sua paciência, o desrespeito ao seu poder, o desacato ao seu amor. É totalmente contrário a Deus. Em terceiro lugar, o pecado é contrário à vontade de Deus. Deus nos ordena fazer algo, o pecado diz: eu não vou fazer isso. Santificado seja o meu sábado, diz Deus. Eu não santificarei, diz o pecado. Aqui há contradição. E quem pode suportar a contradição? Isso é considerado como parte importante dos sofrimentos de Cristo, como está em Hebreus 12, 3. Ele suportou a contradição dos pecadores contra si mesmo. Certamente, esse foi um grande sofrimento. Como pode um homem sábio suportar a contradição de um tolo? É aqui que Cristo, a sabedoria do Pai, suportou tal contradição dos tolos, o qual lhe causou grande sofrimento. O pecado contradiz Deus. Ele põe a vontade contra a sabedoria e o inferno de uma vontade corrupta contra o céu da infinita sabedoria. Imaginem, Deus suportando pecadores. Eis a maravilha. Vocês sabem que em todas as criaturas a oposição opera toda a combustão. Ela faz toda a guerra na natureza, ela provoca um elemento para brigar contra outro, fogo contra água, água contra fogo. Ela faz as muitas pedras suarem e partirem em pedaços. Percorram toda a criação e não encontrarão nenhuma criatura que possa suportar ser contrariada. Como pode o pecador viver num mundo onde Deus e o pecado estão em oposição? Eis a maravilha, uma extraordinária paciência. O pecado seria um mal tão grande? Então prostremo-nos e admiremos a grandeza da misericórdia de Deus em perdoar o pecado. Vejam como o profeta clama e o admira. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? Miqueias 7, 18. Esta é uma das maiores obras que Deus faz no mundo, perdoar o pecado. É uma obra na qual Ele revela todos os seus gloriosos atributos, sua sabedoria, seu poder, sua justiça, sua misericórdia, sua santidade e assim por diante, ao perdoar o pecado. Os homens que pensam que a misericórdia perdoadora de Deus é simples e sem importância, dão dessa forma um sinal evidente de que nunca receberam perdão, nunca souberam o que era realmente receber o perdão. Se houve alguma obra no mundo que pôs Deus à prova, o perdão foi essa obra. E se algum dia Deus intentou algo de bom para você, Ele o instruirá e o orientará quanto ao perdão do pecado. Entretanto, Deus humilha os homens em sua prestação de contas para elevar o conceito dele sobre o perdão, para promover a grandeza da sua própria misericórdia em perdoar o pecado. E realmente não precisaríamos de tão grandes preparações e humilhações ao virmos para Cristo se tivéssemos pensamentos mais elevados sobre o perdão do pecado.
Os homens consideram perdão aquilo que não passa de um lamento. Deus tenha misericórdia, é o que dizem. Cometem uma blasfêmia e então dizem: Deus me perdoe, ou dizem: Senhor, tenha misericórdia de mim quando eu morrer. Dizem que Luís II, rei da França, usava um crucifixo em seu chapéu e quando ele pecava, beijava o crucifixo e então tudo estava resolvido. Os papistas fizeram o mesmo com o crucifixo e a confissão. Ah, meus irmãos, se Deus destinou bem para vocês, Ele os fará saber o que é o perdão. Em Isaías 55:8, quando Deus atraiu os homens para mostrar-lhes o perdão, Ele os chamou para um lugar alto acima do mundo. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Se eles fossem, então eu não poderia multiplicar o perdão. Mas como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, e meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Eu sou infinito. Se a misericórdia criadora de Deus é tão grande como Davi com dupla admiração declarou no Salmo 8:1 e no último versículo: o Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. O que dizer então da sua misericórdia perdoadora? Finalmente, seria o pecado um mal tão horrendo? Então vejam que motivo temos para humilhar nossas almas diante de Deus neste dia, devido termos pensamentos tão superficiais sobre o pecado, e desde que Deus tem classificado o pecado como o maior de todos os males. Que pensamentos levianos temos do pecado! Podemos engoli-lo sem medo, podemos viver nele sem percebê-lo, podemos cometê-lo sem remorso. Tudo isso mostra a superficialidade dos nossos pensamentos sobre o pecado. Não avaliamos o pecado como sendo um mal tão grave como realmente ele é. Agora, para que vocês possam ter conceitos mais adequados sobre a magnitude dele, para que sejam capazes de ver o pecado como algo excessivamente maligno, irei apresentá-lo resumidamente sob 6 aspectos. Primeiro, olhem para ele sob o prisma da natureza, a qual, embora seja um cristal pouco transparente, é um refletor autêntico. O pecado tem ofuscado essa lente, ainda assim, ela é capaz de revelar-nos muito do mal do pecado. Mesmo os pagãos têm visto e julgado por eles mesmos muitos pecados como sendo o maior dos males. Embora os pecados espirituais fossem ocultos a eles, sua luz não era capaz de descobrir a infidelidade e os pecados no íntimo. Todavia, eles têm descoberto os pecados morais e os evitado, e preferiram correr risco de sofrer do que de cometer tais pecados. Os exemplos de Platão, Cipião, Catão e muitos outros irão elucidar isso. Tudo isso foi descoberto pelo prisma da natureza, feito por ela própria, porém não pela mera natureza caída, e sim pela natureza bem administrada, pela natureza desenvolvida, pela implantação de princípios morais, juntamente com a graça restringidora e de outros dons comuns do Espírito Santo, em sua graça comum. O grande ódio que sentem pelo pecado, o grande cuidado que têm para evitá-lo, o grande sofrimento que experimentam por não quererem cometer pecado, deveria ser suficiente para revelar-nos quão grande é o mal do pecado. Mas interromperemos o assunto aqui, porque em segundo lugar, a segunda lente pela qual vocês podem ver até onde vai o pecado é a lente da lei, a lente que revela o pecado em todas as suas dimensões. A culpa, o demérito, a corrupção e quão maligno é o pecado. Portanto, o apóstolo Paulo diz em Romanos 7:7: mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Isto é, eu não teria conhecido o pecado como sendo tão abominável quanto ele é. Eu não teria conhecido o pecado em sua amplitude e latitude. Eu não teria conhecido a gravidade do pecado se não tivesse sido pela lei. Se a lei não tivesse sido a lente para revelar o pecado para mim. Ela revelou a grandeza do pecado para Davi. A toda a perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Salmo 119:26. Isto é, por revelar a extensão do pecado em proporção à sua amplitude e grandeza. Que lástima! Isso irá revelar a vocês mais nudez num pecado do que o mundo todo pode cobrir. Mais indigência num pecado do que todos os tesouros da justiça disponível são capazes de suprir. Mais obliquidade e injustiça num pecado, num pensamento errado, do que a morte de todos os homens e o extermínio dos anjos seriam capazes de expiar.
procurem na lei e vocês descobrirão milhares de pecados que caem sobre toda e qualquer lei de Deus. Eis aqui a lente. Em terceiro lugar, olhem para o pecado sob a lente das dores, feridas penetrantes e tristezas, as quais os santos encontraram em seu acesso à primeira entrada no estado de graça, em suas reincidências e retornos à insensatez do pecado. Para o primeiro, vejam que gemidos e humilhações tiveram que suportar em sua primeira admissão ao estado de graça. Manassés, em 2 Crônicas 33:12, Paulo, em Atos capítulo 9, os judeus convertidos, em Atos 2:37, admissão semelhante à ocasião quando os pregos perfuraram Cristo, agora cravado em seus corações como uma lança no lado de um animal. É assim que eles se sentiram. Quantos dos muitos santos que já existiram estiveram presos num leito de miserável angústia, acamados sob os golpes da justiça, possivelmente por muitos anos, e tudo isso por causa do pecado. Em todas as épocas, houve milhares de exemplos dessa natureza. Olhem para as angústias e quebrantamentos que os santos tiveram que suportar por causa de suas reincidências no pecado. Vejam isso em Pedro e em Davi. Leiam as tristes expressões que ele tem no Salmo 6, de 1 a 7, no Salmo 32, 3 e 5, do mesmo modo no Salmo 51. Como ele lamenta pela sua alma perturbada, seus ossos quebrados, seus olhos consumidos pela tristeza, sua cama está encharcada com lágrimas, e tudo isso por causa do pecado. Aqui está a lente pela qual pode-se ver o mal do pecado como sendo o maior mal. Sim, quando Deus o enfoca, o menor pecado resultará em tudo isso. Em quarto lugar, olhem para o pecado em Adão e vejam a extensão dele. Aquele único pecado de Adão trouxe todas as misérias, doenças, morte e outras desgraças sobre toda a sua posteridade desde aquele tempo até agora. O pecado tem sido a maldição de milhares de homens e ainda continua sendo. A justiça de Deus ainda não foi satisfeita. Se ela tivesse sido, haveria um fim. Não morreríamos, não ficaríamos doentes jamais, e etc. Aqui vocês podem ver o pecado em sua extensão. E em quinto lugar, olhem para o pecado sobre Cristo. Vejam que humilhações, que quebrantamentos, que feridas cruciantes, que ira isso trouxe sobre o próprio Cristo. Foi isso que misturou aquele cálice amargo com ingredientes tão terríveis, os quais, se tivéssemos que libá-lo quando assim estava temperado, teriam colocado nossas almas debaixo de uma ira pior do que aquela que todos os condenados sofrem no inferno. Cristo suportou plena justiça por causa do pecado. Isso fez com que ele, que era tanto Deus quanto homem, santificado pelo Espírito para essa missão, fortalecido pela deidade, suasse gotas de sangue e até lutasse, parecendo recuar e orar contra a obra de sua própria misericórdia, querendo desistir do propósito da sua própria vinda ao mundo. Ninguém sabe senão Cristo, nem é o finito entendimento humano capaz de conceber o que Cristo suportou quando estava para carregar o pecado e com isso lutou contra a infinita ira e justiça do infinito Deus, os terrores da morte e os poderes do mundo vindouro. Aqui está uma lente pela qual vocês podem ver a grandeza, a amplitude, a culpa, o demérito do pecado, tudo o que é revelado ao indivíduo na morte, sofrimentos, quebrantamentos e feridas do Filho de Deus. Você, amigo, que despreza o pecado ou acha ele algo pequeno, mesmo você, cristão nominal, vá para Cristo e pergunte a ele quão duro isso foi. Aquilo que você despreza esmagou contra o chão. E o menor pecado esmagaria você e a todos os pilares do céu para o fundo do inferno para sempre. Em sexto lugar, a sexta lente, olhem para o pecado na condenação eterna da alma, que nada satisfaria a justiça de Deus a não ser a destruição, a perdição eterna da criatura. Nem doenças, nem prisões, nem sangue, nem sofrimentos, a não ser os sofrimentos do inferno. E esses, não por um tempo, mas para sempre. Vejam aqui a enormidade do pecado, o qual poderia ser ainda mais ampliado, considerando-se a preciosidade da alma, a qual o pecado arruína por toda a eternidade. E, portanto, vocês conheceriam o pecado? Perguntem aos condenados o que é o pecado. Volvam seus ouvidos ao inferno e ouçam todos aqueles berros, aqueles gritos, aqueles rugidos dos condenados, e tudo isso por causa do pecado.
Eles foram os prazeres custosamente comprados, os quais precisam ser consequentemente pagos com dores sem fim. Assim, através dessas lentes, vocês veem o que o pecado é e, por conseguinte, como devemos ser humilhados por causa da nossa indiferença em relação ao pecado, o qual é um mal tão grande, um mal infinito. Então, se é assim, vejam a necessidade que temos de enfatizar sobremaneira o pecado em nossas confissões, pois tudo que podemos dizer dele será infinitamente deficiente diante da gravidade do pecado. Vocês não podem tornar o pecado mais grave do que ele já é, elevá-lo acima dele mesmo. Vocês não podem ter lentes de aumento para tornar o pecado maior do que ele já é. Vocês têm tais lentes para aumentar o tamanho dos objetos, os quais são capazes de apresentar pequenas coisas como sendo grandes, ampliando-as em seu tamanho, mas não têm lentes para multiplicar o pecado e fazê-lo parecer maior do que o que ele já é realmente. Os sofrimentos e as tristezas dos santos, os sofrimentos dos condenados em relação ao pecado são diminutos. A lente da lei, a lente dos sofrimentos de Cristo, o qual é a maior de todas, essas não mostram o pecado maior do que intrinsecamente ele é. Elas somente revelam o pecado em suas exatas proporções e dimensões. Não teria sido justo se Deus requeresse mais sangue e colocasse seu próprio filho sob maior sofrimento do que o pecado merecia. Porventura, seria condizente com o amor de Deus, sua piedade e misericórdia para com seu filho, expô-lo além daquilo que o pecado merecia? Embora haja mais do que suficiente misericórdia para os maiores pecadores, como o apóstolo diz em 1 Timóteo 1,14, não houve mais do que justiça suficiente aplicada em Cristo pela ofensa e culpa do pecado, uma justiça e punição infinita. A morte de Cristo foi um grande resgate adequado de nossas almas do pecado. E ainda haveria um excesso de mérito, uma superabundância de mérito na satisfação de Cristo para resgatar milhares de mundos mais do que se necessitasse resgatar, porque Cristo tem um mérito infinito. Como o pecado é infinito em relação a seu efeito, assim a satisfação é infinita em relação ao seu mérito. Portanto, a morte de Cristo não é somente considerada uma satisfação, mas uma aquisição, não somente um pagamento, e sim uma compra. A morte de Cristo é a plena satisfação da justiça de Deus pelo pecado e a aquisição de todas as coisas boas da misericórdia de Deus, pela qual sua justiça, quanto ao valor e mérito da satisfação de Cristo, é ligado a nós indiretamente. Vejam então o que é necessário para acentuar sobremaneira o pecado, porque não podemos multiplicá-lo ainda mais. Fazendo assim, haverá muitos frutos. Primeiro, isso produzirá vergonha e contrição de espírito por causa do pecado. E segundo, isso fará vocês avançarem e apreciarem melhor a misericórdia. Quando o débito parece pequeno, estamos prontos e aptos para subestimar o perdão. No entanto, quando o pecado parece excessivamente maligno, isso faz com que valorizemos a misericórdia e apreciemos o perdão. Quando o pecado é visto como o maior mal, misericórdia e perdão serão compreendidos como os maiores bens. Isso nos coloca numa posição mais próxima de abandonarmos o pecado. Como aquele que minimiza o pecado está decidido a permanecer nele, aquele que realmente enfatiza o pecado deseja ficar livre dele. Além disso, ficamos irritados conosco mesmo quando consideramos como temos menosprezado a Deus. Isso produz auto-julgamento e autocondenação, como vemos em Davi no Salmo 51. Isso produzirá uma brandura espiritual e compaixão de coração diante do pecado, porém tem que deixar isso de lado por agora. Em segundo lugar, se o pecado é o maior mal, então é a maior misericórdia do mundo ficar livre do pecado. Quanto maior o mal, maior é a misericórdia para se livrar dele. Ora, o pecado é o maior mal, portanto, verão esse livramento como a suprema misericórdia que vem através de Cristo, e ele se chamará Jesus, pois salvará seu povo de seus pecados. Mateus 1:21. Como se todas as outras coisas vindas através de Cristo estivessem incluídas nesta, ele salvará seu povo de seus pecados. Ele não diz que salvará seu povo do inferno, mas do pecado, de nenhum outro mal no mundo, e esta é a maior misericórdia. Quando Deus quis declarar-se de forma suprema, ou mesmo expressar seu maior pensamento de misericórdia que jamais viera ao seu coração,
quando ele quis manifestar a maior obra de sua misericórdia que ela haveria de operar, ele disse nada mais do que isto: ele salvará seu povo de seus pecados. O pecado foi o mal máximo e, portanto, salvar-nos do pecado foi o maior bem. E por isso, Davi, no Salmo 32, 1 e 2, declara: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Na verdade, temos pensamentos insignificantes, pensamentos mesquinhos sobre o perdão do pecado. E a razão é porque temos pensamentos superficiais sobre o pecado. Entretanto, se Deus abrisse nosso conhecimento, nosso entendimento e nos fizesse ver a imensidade e a amplitude do mal do pecado, e se Ele juntasse o sentido do tato ou da visão e nos fizesse sentir o que é o pecado, se Ele deixasse a menor faísca da sua ira cair sobre nosso espírito por causa do pecado, isso faria nossas faces cobrirem-se de carvão. Rapidamente mudaríamos nosso tom e diríamos: ó, abençoados seja para sempre todos aqueles cuja iniquidade é perdoada e cujos pecados são cobertos. Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you
you will rise like eagles, and my joy will be your strength. Take me upon you, and I will give you joy. Come to me. I have been waiting for you here. He has been waiting for you here. Come to him. Come and find your peace. Come and find your rest. Come and find your joy.